Olá, meus amados, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que tu tá vendo mais esse vídeo. Queridos, estou na área, hein? Literalmente na área, aqui no canal Democracia Espiritual, do nosso amado irmão Carlos Gomes. Já se inscreve aí, tá bom? Dê o joinha e vamos avançar, vamos crescer na graça e no conhecimento. Meus amados, eu quero comentar um pouquinho hoje a respeito de um jargão aí que o nosso amado irmão Carlos Gomes sempre usa nas suas mensagens. Qual é esse jargão? É que eles estão enfeitando o pavão, né? Tem muitos aí que quando você faz uma pergunta para eles, eles começam a enfeitar o pavão. Muitos por falta de conhecimento, né? Por não ter ali uma resposta, não ter o conhecimento. Outros por ter o conhecimento, né? Por exemplo, a gente faz uma pergunta aí para um líder religioso aí, e ele não tem argumento, ele não tem aquele conhecimento, aí ele começa a enfeitar o pavão. Nosso amado irmão Carlos Gomes está certinho. Muitos estão enfeitando o pavão. E não há necessidade de enfeitar o pavão. Por quê? Porque o pavão já vem enfeitado, né? Deus criou o pavão já todo enfeitado. Então o amado irmão Carlos Gomes, ele diz, não adianta você pegar ali uma peninha azul e colocar no lugar da peninha amarela. Não adianta tirar aqui uma pena daqui e colocar ali, porque ele já vem enfeitado. Não é isso, meus amados? Então o que está acontecendo é isso aí na vida de muitos líderes religiosos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você quer ver uma coisa? Aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 18 e 19, veja bem. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Está falando o quê? Da antiga aliança. Tranquilo, né? Foi abrogado por quê? Por causa da fraqueza e inutilidade. Versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Quer dizer, a antiga aliança foi abrogada e agora é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Há dificuldade em entender essa palavra? Óbvio que não. Óbvio que não. Acabou. O fim da lei é Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. E veio a nova aliança, a graça. Acabou. Agora, para que ficar enfeitando o pavão? Para quê? Para que enfeitar o pavão? Não, mas que não é bem assim. É que é isso e aquilo outro e blá, blá, blá. E aí começa com aquelas palavras difíceis. Começa ali com aquelas palavras para que você realmente não chegue ao entendimento, sabe? São palavras acadêmicas, aquela coisa toda. Não há necessidade. Não precisa enfeitar o pavão. Acabou a antiga aliança e estamos na nova aliança. Estamos vivendo a graça. Entende, meus amados? Então, eles estão enfeitando o pavão. Eles vão aí, né? Com falcatruas, com um enrolation, com conversas, com falácias. É como eu disse, muitos deles têm o entendimento, só que eles não querem aclarar a mente do povo. Eles ficam omitindo a verdade. Você quer ver um outro exemplo muito claro? Chegar num líder religioso, aí em muitos pastores, aí, muitos padres, né? Nunca generalizando, mas 99% deles aí, e perguntar para eles, pastor, ou padre, enfim, me diz uma coisa. Quer dizer que eu tenho que ser um dizimista para ser abençoado? Eu tenho que levar 10% do meu salário para os senhores, que é para Deus abrir as janelas dos céus, né? E para me ser abençoado, é isso? Ele vai dizer com certeza para você. Claro que você tem que ser um dizimista. Dízimo está na Bíblia. Mas está onde? Está lá em Malaquias, capítulo 3. E aquilo ali foi escrito para nós, ô pastor, ô padre, foi escrito para nós
nós, gentios. Aquilo não teve um tempo estabelecido, aquilo não foi para o povo judeu, e era uma vez por ano, e era alimento. As 11 tribos de Israel, que tinha que levar ali para os sacerdotes da tribo de Levi, na casa do tesouro, que era o templo que estava lá em Jerusalém. Você tem que demonstrar que você tem conhecimento. Entendeu, queridos? Quando você for pôr eles contra a parede, mostra que tu tem conhecimento. Senão eles vão continuar te enganando. Aí o que vai acontecer? Vão continuar enfeitando o pavão. Não, mas sabe como é que é? Então, realmente, eram as 11 tribos de Israel que levavam ali para o sacerdote da tribo de Levi. Aí outra coisa, pergunta para eles, os senhores são sacerdotes da tribo de Levi? Era somente a tribo de Levi, somente sacerdotes da tribo de Levi, que tinham autorização por parte de Deus de receber dízimo. Era alimento, não era em espécie, nunca foi em dinheiro, e era uma vez por ano. E aqueles dízimos tinham uma procedência, era somente, aquilo dali era para alimentar os pobres, as viúvas, os viajantes, até os próprios sacerdotes, né, que não receberam herança, que se alimentavam ali daquele dízimo. E os senhores aí, criando impérios, investindo na vida pessoal dos senhores, com dinheiro, com dízimo em espécie, e aí? Como é que fica isso daí? Aí ele vai começar a enfeitar o pavão. Não, sabe como é que é? Tudo bem, naquele tempo ali, né? Tudo bem, era alimento, hoje é em dinheiro, é porque não pode pagar água, pagar luz, pagar o aluguel do salão, do templo, com alimento, querido. Então, tem que ser em dinheiro. Hoje mudou o negócio, não é mais como é. Vocês entenderam que eles vão manipular, eles vão enganar? E quer dizer, aí você fala, mas peraí, e essa questão aí do devorador? O devorador não era uma espécie de gafanhoto? O devorador, o migrador, né? O destruidor. E aí? E hoje? Por que vocês dizem que o devorador é demônio? Não, irmão, é porque, né, antigamente tudo bem, era plantação, então tinham essas pragas aí, né, que consumia ali a plantação, mas hoje é espiritual, irmão. O devorador hoje é demônio. Ah, vocês entenderam? Quer dizer, é espiritual. E quer dizer, antigamente era alimento, hoje é em grana. Hoje a grana é física mesmo, né? Queridos, tomem muito cuidado para vocês não serem enganados. Tomem cuidado, tá bom, queridos? Cuidado, porque muitos estão enganando, manipulando. Outros, para se sobressaírem, eles vão enfeitando o pavão. É desse jeito. Então, os amados irmãos, tomem cuidado para não cair nas lábias de muitos que estão por aí. Queridos, nós estamos no século 21. Eu não acredito que ainda tem irmãos que são dizimistas ainda, levando dízimo para esses lugares. Ah, irmão, mas eu ajudo porque é a obra de Deus. Que obra de Deus? Aonde? Aonde que os dízimos eram levados lá para o templo que tinha em Jerusalém, que foi destruído no ano 70. Não tem mais esse negócio. Ali era considerada a casa do tesouro, para onde iam os dízimos, para ajudar as pessoas, os pobres, os carentes. E hoje esses homens aí estão ajudando os pobres, os carentes, os necessitados? Ou estão criando impérios? Será que eu estou faltando com a verdade aqui? O que você vê é esses grandes líderes aí comprando aviões, fazendas, investindo na sua família, investindo em suas vidas aí, né? Comprando mansões, apartamentos e muitos investimentos aí. E o povo tá aí, né? Seus membros aí, muitos deles aí passando necessidade, com aluguel atrasado, água, luz, vivendo em uma situação difícil, às vezes até desempregado. Vê se eles ajudam. É ruim, hein? Rapaz, a gente sabe como funciona. Fiquei 14 anos lá, congreguei em 3 ministérios, eu sei como que funciona esse negócio. Então eles vão enfeitar o pavão, tá? Você pode fazer perguntas aí, com a Bíblia na mão, mostrando que você tem o conhecimento. Eles vão sempre manipular, eles vão sempre querer sobressair,
Quando eles não têm mais argumento, aí eles vêm com aquelas palavras difíceis e tal, e blá, 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 blá. E quem não tem conhecimento, querido, eles dobram e botam no bolso, tá? Você tem que ter conhecimento, tem que conhecer. Senão, você está enrolado. Você está em maus lençóis na mão desses homens aí, que te consideram como ovelhas. Eles dizem que você é ovelhas. Você não conhece as cartas de Paulo, né? Tem que caminhar ali nas epístolas de Paulo, para você ver que você não é ovelha hoje. Hoje você é filho. Hoje você é filha. Cuidado. Eles estão manipulando. Meus amados, é isso aí. Se inscrevam aí. Se inscrevam aí, tá bom? Canal Democracia Espiritual, do nosso amado irmão Carlos Gomes, tá bom, queridos? A qualquer momento eu posso estar voltando aqui a convite do nosso amado irmão para estar gravando mais um vídeo aí para vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Lembre-se que o nosso interesse, o nosso dever é passar a verdade para vocês. Agora, se vocês querem continuar sendo dizimista, continuar sendo manipulado, eles te pegando, te levando lá, tudo lá para a antiga aliança, sem problema, tá bom? Continue então sendo levado por ventos de doutrinas que tem por aí, tá bom? O nosso dever, a nossa obrigação é mostrar a verdade para você. De que estamos vivendo é a graça, é o evangelho da graça, e não a antiga aliança. Não temos nada a ver com a antiga aliança que foi escrita para o povo judeu. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, por exemplo, aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele foi muito claro, né? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi revelado não é segundo os homens, porque eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação de quem? De Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, tá bom? É isso aí, meus amados. Graça e paz, queridos.